O que você pensaria se eu lhe dissesse que, atualmente, a estupidez não apenas é aceita, mas também celebrada com entusiasmo? Que ser escandaloso, superficial e orgulhosamente ignorante parece constituir uma rota expressa rumo à fama, ao poder e à admiração pública. Faça uma reflexão profunda. Quando foi a última vez que o pensamento reflexivo se tornou viral nas redes sociais? Em que momento preciso a sutileza perdeu sua relevância? Habitamos uma época em que as personalidades mais vazias dominam completamente a atenção coletiva, onde os vídeos curtos geram mais reação emocional do que qualquer argumento bem fundamentado, onde milhões de pessoas se conectam com conteúdo que não exige compreensão nem questionamento crítico. E isso não representa um simples capricho cultural passageiro, mas uma transformação estrutural profunda. Construímos um ambiente no qual o banal é recompensado acima do profundo, onde os memes substituem as ideias complexas e o chamativo possui mais valor que o fundamentado. Anteriormente, o diálogo público constituía território de debate intelectual, ideias elaboradas e confrontação mental. Hoje se transformou em um espetáculo de slogans vazios, impulsos imediatos e distrações efêmeras. Trocamos a filosofia pelos xistes superficiais. Ignoramos completamente os especialistas para seguir tendências sonoras. E o mais preocupante é que esse fenômeno não é casual nem espontâneo. Os meios de comunicação, os influenciadores digitais, o conteúdo que conscientemente escolhemos, tudo molda nossa perspectiva mundial. Eles nos ensinam que é preferível agradar do que conhecer, que é mais eficaz apelar às emoções do que à razão lógica, e que é mais lucrativo ser superficial do que profundo. Ao algoritmo não importa a veracidade, importa sua atenção constante. Assim nasce uma civilização completamente treinada para reagir impulsivamente, não para pensar criticamente, para consumir vorazmente, não para discernir cuidadosamente. E com o tempo isso reconfigura fundamentalmente nossos valores, aquilo que admiramos e a quem escutamos religiosamente. Pode parecer trivial, apenas entretenimento digital, apenas redes sociais. Mas quando o sistema recompensa sistematicamente a ignorância se converte em estratégia deliberada. As pessoas aprendem a simplificar excessivamente tudo, inclusive a fingir torpeza intelectual, porque isso se torna rentável economicamente. Miniaturas com gestos exagerados, políticos que repetem frases sem substância, publicações virais que carecem de precisão, mas geram impacto emocional. E isso transmite uma mensagem cristalina às novas gerações. Pensar é tedioso e ser inteligente é elitista. Então, em que momento começamos a confundir ruído com sabedoria, visibilidade com valor genuíno? A resposta é inquietante e reveladora. Habitamos um sistema que não apenas permite a estupidez, mas a explora comercialmente, a converte em produto lucrativo, a exalta como virtude admirável. Se não o detectamos oportunamente, terminaremos em uma sociedade onde pensar constitui uma desvantagem, onde a inteligência é uma peça de museu, onde o superficial não apenas prevalece, mas triunfa completamente. Mas o mais inquietante é que a estupidez já não se aceita, nem se aplaude simplesmente, agora se fabrica intencionalmente. Entramos em uma era onde a ignorância se converteu em uma estratégia completamente deliberada. A figura do tolo bem-sucedido não é um acidente fortuito, é uma construção meticulosamente precisa. É uma encenação cuidadosamente projetada para parecer próxima, inocente e entretenida. E essa imagem vende massivamente, consegue milhões de seguidores fiéis, contratos publicitários lucrativos, poder real. Porque atualmente a atenção é a moeda mais valiosa, e fingir-se ingênuo, desajeitado, escandaloso, pode constituir um excelente modelo de negócio. Observe seu entorno atentamente. Aqueles que mais espaço ocupam nas telas não são os que mais conhecem, mas os que mais ruído geram constantemente. A controvérsia,
não a competência real, é o que produz cliques. O impacto importa mais que o conteúdo substancial, e por trás dessas telas existe uma realidade arrepiante. Ser autêntico vale menos que ser viral. Para que se esforçar em oferecer ideias quando exagerar produz melhores resultados? Para que buscar sabedoria se você pode gerar reação emocional? Criamos um sistema onde o mais inteligente é atuar como se você não fosse, e muitas pessoas já compreenderam perfeitamente isso. Esta mudança cultural alimentou uma enfermidade mais profunda: o desprezo à inteligência. Não apenas se ignora os pensadores, mas se os rejeita ativamente. Aos especialistas se os chama de elitistas, aos cientistas se os ridiculariza, aos intelectuais se os descarta por serem excessivamente sérios. Pessoas que dedicam suas vidas a compreender a complexidade mundial são ignoradas por não serem suficientemente divertidas. Está se travando uma guerra silenciosa contra a profundidade, uma guerra feita de risadas, memes, conteúdo viral, e as redes sociais constituem seu campo de batalha. Essas plataformas não foram projetadas para o pensamento reflexivo, foram criadas para fomentar a imediatez, a emoção e a reação rápida. O breve, o visceral, o emocionalmente carregado. Isso é o que se difunde, porque isso é o que engancha. Um vídeo sarcástico sempre superará uma explicação bem argumentada. Uma conspiração absurda gera mais participação que um estudo sério. Por quê? Porque a verdade custa esforço. As mentiras são fáceis, e em uma sociedade viciada no prazer instantâneo, o fácil sempre triunfa. Assim, o que construímos é uma máquina que penaliza a complexidade e glorifica a simplicidade. Ainda que essa simplicidade seja falsa ou destrutiva, não estamos apenas simplificando o mundo. Estamos vendendo em grande escala o espetáculo da estupidez. E esta atuação está presente em todos os lugares. Vidas falsas, conflitos artificiais, personagens inventados que acumulam milhões de seguidores por mostrar apenas superfície. Enquanto isso, aqueles que realmente pensam, educam ou dizem verdades incômodas ficam enterrados no ruído, demasiado densos, demasiado lentos, demasiado irritantes para o scroll rápido. Pergunte-se isto: quando começamos a premiar as pessoas por saber menos? Em que momento a ignorância se tornou algo reconfortante? A verdade é dura. Criamos uma geração para acreditar que o que importa não é quanto você sabe, mas quão entretenida parece sua ignorância na internet. E uma vez que essa ideia se instala, que a ignorância é rentável, que é uma marca, um modelo de negócio, uma insígnia de autenticidade, já não há razões para buscar a verdade, apenas se busca a atenção constante. Mas vamos ainda mais fundo, porque o superficial não apenas existe, mas triunfa completamente. Porque nos resulta quase irresistível pular o complexo e abraçar o tolo, o exagerado, o absurdo. A resposta não é apenas cultural, é psicológica. Em um mundo cada vez mais caótico, a simplicidade nos oferece uma sensação falsa, porém reconfortante de controle. Hoje tudo é avassalador. Economia incerta, identidades difusas, crises globais que nem sequer compreendemos completamente. Em meio a esse ruído, o simples tranquiliza. Um post que confirma o que já acreditamos. Uma piada que evita uma verdade dolorosa. Um vídeo de 10 segundos que não nos pede para pensar, apenas ver, apenas sentir, apenas nos distrair. Quanto mais superficial é o conteúdo, mais fácil parece, mais compreensível, mais digerível, e nosso cérebro que busca eficiência o recompensa. Quanto mais fácil é processar algo, mais acreditamos que deve ser verdadeiro. É o que os psicólogos denominam efeito de fluidez. Não porque seja correto, mas porque se sente bem. E em um ambiente mediático saturado, qualquer coisa complexa se converte em fricção. E sem nos darmos conta, começamos a evitar a fricção. Buscamos conteúdos que não nos desafiem. Escolhemos rir em lugar de refletir. Reagimos sem nos determos e pouco a pouco perdemos o apetite por tudo que exige pensamento. O humor se transforma em um escudo protetor.
Rimos de tudo, política, saúde, inclusive de nossos medos mais profundos. Não porque seja engraçado, mas porque é mais fácil que enfrentar a verdade. A ironia se torna proteção. O sarcasmo, uma forma de evasão, e a profundidade se converte em uma carga que estamos demasiado esgotados para carregar. Não é que as pessoas não importe, é que estão cansadas. E o superficial é rápido, leve e, sobretudo, não dói. Mas não podemos ignorar a dimensão biológica. O conteúdo superficial atua como comida lixo para o cérebro. É rápido, salgado, viciante. Cada like, cada notificação, cada vídeo que deslizamos dispara dopamina em nosso sistema. Nos recompensa imediatamente. Não há espera, não há processo, apenas o golpe rápido. E como com a comida processada, quanto mais a consomes, mais a desejas e mais difícil se torna voltar ao nutritivo. Ler um ensaio extenso parece um castigo. Ver um documentário profundo se sente como uma tarefa, e o algoritmo o sabe. Por isso, te alimenta sempre com o fácil, nunca com o necessário. Assim chegamos a este ponto. Uma sociedade seduzida pela facilidade, viciada na imediatez e reprogramada para evitar qualquer coisa que requeira esforço mental. Não porque sejamos preguiçosos, mas porque o sistema nos treinou para associar o superficial com prazer. E talvez essa seja a lição mais perigosa de todas. Mas há algo que raramente reconhecemos. Isto não foi uma decisão individual. Não é que milhões de pessoas decidiram espontaneamente abandonar a profundidade. Foi projetado intencionalmente. O sistema foi construído para premiar a superficialidade, as plataformas, os formatos, a economia da atenção. Nada é neutro. O superficial não é casualidade, é programação. Às redes sociais não interessa a verdade nem os matizes. Importa uma única coisa: quanto tempo você permanece. E o que te retém não é o pensamento crítico, é a reação emocional. Indignação, inveja, riso, desejo. Tudo que ative seus impulsos, isso é o que gera dinheiro, porque isso é o que alimenta os ingressos por publicidade. E o mercado faz exatamente a mesma coisa. A indústria do entretenimento não existe para elevar o pensamento, existe para monetizar a atenção. E ainda que soe duro, a estupidez vende melhor que a brilhantez. Um conflito inventado entre influenciadores gera mais cliques que uma conferência de um Nobel. Uma transmissão ao vivo cheia de escândalo supera em audiência qualquer documentário sério. Um tweet incendiário, ainda que seja falso, se propaga mais rapidamente que uma verdade complexa. Por quê? Porque o caos é rentável, a indignação gera dinheiro, e a ignorância, se apresentada com graça, se converte em um grande negócio. Os meios tampouco são exceção. Seu modelo premia a velocidade acima da precisão, o espetáculo antes que a profundidade. Temas complexos se reduzem a manchetes chamativas. O matiz desaparece, substituído por debates binários. E aqueles que alcançam mais notoriedade não são os que têm melhores ideias, mas os que têm a voz mais forte, os que podem condensar medo, culpa e certezas falsas em 30 segundos. Isso é o que dá audiência. Isso é o que ganha eleições. A política tampouco escapa desta lógica. Hoje, os políticos mais exitosos não são os que compreendem melhor os problemas, são os que dominam melhor o espetáculo. Quanto mais extrema a postura, mais atenção atrai. Quanto mais simples a mensagem, mais ressoa. Já não elegemos líderes, elegemos criadores de conteúdo. E nesse cenário, qualquer pessoa que tente falar com matizes, com honestidade, com profundidade, é rapidamente silenciada pelo ruído. Por isso, antes de nos culparmos, há que compreender o panorama completo. Vivemos em um sistema que premia o pior de nossa mente, que alimenta o impulso e descuida a reflexão, que se beneficia da distração e da divisão. A exaltação da estupidez não foi um acidente. Foi planejada, ajustada e otimizada para captar ao máximo nossa atenção. E quanto mais o observas, mais claro se torna. Não é um erro do sistema, é o sistema. Então, o que ocorre quando um sistema inteiro recompensa a ignorância?
castiga a inteligência e educa toda uma cultura para preferir a simplicidade em lugar da verdade? O que obtemos não é apenas um feed superficial, é uma geração inteira perdendo o rumo, porque o que começa como uma tendência cultural termina em uma crise de civilização. Os jovens estão crescendo em um ambiente onde pensar profundamente não se admira, se ridiculariza. Fazer perguntas sérias te faz parecer entediante. Aqueles que fazem mais ruído, não os mais sábios, se convertem em referências e assim, pouco a pouco, se adaptam. Aprendem que é mais seguro aparentar ser tolo, ser engraçado, escandaloso, acessível, antes que sério, curioso ou ambicioso intelectualmente. A inteligência que antes era valorizada, hoje parece ter um alto preço social. Muitos preferem ocultá-la e com o tempo, inclusive, eles começam a esquecer que alguma vez a tiveram. Enquanto isso, o sistema educativo, originalmente projetado para formar pensamento crítico, vai se debilitando. Se cortam fundos, se desprezam as humanidades, filosofia, história, ética. As disciplinas que treinam a mente são vistas como inúteis em um mercado obsessionado com a velocidade e os ganhos. Aos estudantes se lhes diz que estudem o que dará dinheiro, não o que lhes dará sentido. E logo nos perguntamos, por que tantos se sentem perdidos? Ao mesmo tempo, muitos dos que alcançam fama o fazem sem contribuir com ideias nem descobertas, apenas por estar presentes. Se tornam conhecidos por ser visíveis, não por ter visão. Idolatramos figuras que exploram a atenção, não aquelas que expandem a compreensão. Nesse mundo, os verdadeiros pensadores se retiram. Filósofos, cientistas, mentes profundas se convertem em uma minoria silenciosa, invisíveis no espaço público, afogados pelo espetáculo. O microfone cultural foi entregue não aos mais sábios, mas aos mais ruidosos. E aí está o verdadeiro custo. Quando a sabedoria desaparece do debate público, também desaparece nossa capacidade de resolver os grandes problemas. Mudança climática, saúde pública, polarização política. Não são apenas questões técnicas, são crises de pensamento e requerem justamente o que mais escasseia: matizes, paciência e disposição para enfrentar verdades incômodas. Mas como pode uma sociedade responder com sabedoria se passou décadas se treinando para rejeitá-la? Quando os fatos se descartam por serem tendenciosos e o complexo se vê como manipulação, o rumo se perde. Não sucede de golpe, mas através de 1000 pequenas decisões que priorizam a facilidade sobre o esforço, o ruído sobre a reflexão, a aparência sobre a essência. E um dia, despertamos e descobrimos que aqueles que estão no comando não compreendem os problemas que tentam resolver, que os cidadãos já não confiam nos poucos que sim os entendem, e que nossas instituições, as mesmas que deveriam nos guiar, foram esvaziadas de significado, porque deixamos de acreditar que pensar importa. Se isto continua assim, o futuro não estará em mãos dos melhor preparados. Estará dominado por aqueles que sabem gritar mais forte e vender melhor. E, no entanto, inclusive em meio a todo este caos, há algo que começa a se mover em silêncio. Nem todos se renderam. Está surgindo uma resistência discreta. Não é visível, não é viral, mas é real. Um número crescente de pessoas, sobretudo jovens, está começando a questionar o sistema, a resistir à superficialidade, às distrações, à saturação digital. Não estão fazendo ruído, estão se desconectando. Podes vê-los em movimentos como o minimalismo digital. Jovens que decidem reduzir seu tempo frente à tela, que eliminam aplicativos, que escolhem viver com mais intenção. Alguns apagam suas redes sociais, outros voltam a ler livros extensos, muitos escrevem à mão. Preferem a profundidade à dopamina, não porque seja mais cômodo, mas porque o sentem necessário. Estão se dando conta de algo chave: a estimulação constante não enriquece a vida, a esvazia. E contra todo prognóstico, o conteúdo extenso está ressurgindo. Podcasts extensos, cheios de matizes, pausas,
inclusive desacordos. Estão encontrando audiências fiéis. Conversações com pensadores como Lex Fridman, Sam Harris ou Andrew Huberman chegam a milhões de pessoas. Não há edição chamativa nem ganchos virais. Apenas diálogo real, lento sobre temas que importam, e as pessoas escutam. Talvez estejamos mais famintos de profundidade do que o sistema quer admitir. Também na educação se começa a ver uma mudança. Enquanto as grandes universidades se obsessionam com títulos vendáveis e alianças corporativas, há programas independentes e centros pequenos que estão resgatando a alma do aprendizado. Ensinam filosofia, lógica, pensamento crítico. Os estudantes leem Platão, Nietzsche e Marco Aurélio, não para conseguir trabalho, mas para se compreenderem. Porque em um mundo que não para de gritar, aprender a pensar é um ato de rebelião. Inclusive, o mundo da autoajuda está mudando. Embora muitos influenciadores sigam vendendo fórmulas rápidas e truques para sentir mais dopamina, há uma corrente mais silenciosa crescendo por baixo. Pessoas que escrevem um diário, praticam estoicismo, meditam não para se tornarem mais produtivas, mas para ganhar claridade. Não buscam se tornar virais, buscam sentido, e o estão encontrando em ideias antigas, em livros difíceis, em conversações reais. Não são revoluções com faixas nem gritos. São revoluções da mente, silenciosas, disciplinadas, invisíveis para o algoritmo, mas não por isso menos importantes. Estão ocorrendo. Há pessoas que compreenderam o preço de viver na superficialidade. Estão escolhendo o silêncio em lugar do ruído, a reflexão em lugar da reação, a substância em lugar do espetáculo. E ainda que não dominem manchetes nem tendências no TikTok, representam algo muito mais forte que um momento viral. Representam uma contracorrente. Uma prova vivente de que nem todos estão dispostos a se afundar no superficial. Que ainda há aqueles que se atrevem a mergulhar fundo, inclusive quando o mundo lhes pede que flutuem. Então, que fazes quando o mundo premia o superficial? Quando a ignorância se converte em produto e a profundidade em exílio? Não se ganha essa batalha gritando mais forte. Não pode superar o ruído com mais ruído. O verdadeiro caminho é outro. Mais difícil, mais lento, mais consciente. Não porque seja cômodo, mas porque é o único que leva a algo real. E tudo começa contigo, com as perguntas que decides te fazer. Estás pensando ou apenas reagindo? Buscas a verdade ou apenas validação? Estás disposto a te sentir incômodo? Não emocionalmente, mas mentalmente. Porque o crescimento não sucede dentro de bolhas que sempre te dão razão. Sucede quando sais delas, quando permites que tuas ideias sejam desafiadas, quando trocas a certeza pela curiosidade. Depois, vêm teus hábitos. Não se trata de grandes mudanças, mas de eleições pequenas e intencionais. Ler um pouco mais, ver algo que não te entretém, mas te faz pensar. Compartilhar algo, não por ser popular, mas por ser verdadeiro. Buscar ideias que exijam esforço, que necessitem contexto e não caibam em uma manchete. Alimentar tua mente, não apenas estimulá-la. Logo chega a comunidade. Encontra pessoas que valorizem o significado, não apenas os memes. Gente que queira falar do que importa, não apenas do que está na moda. Conversações que exploram o porquê. Cria espaços onde pensar se valorize, onde o desacordo não se rejeite, mas se agradeça, onde dizer não seja bem visto e dito com honestidade. E, sobretudo, cuida de tua atitude. Não finja ser menos inteligente para se encaixar. Não te rebaixe para agradar, porque quanto mais o finges, mais fácil é esquecer quem és de verdade. O mundo não necessita máscaras vazias nem ignorância disfarçada de simpatia. Necessita pessoas dispostas a se manter despertos, pessoas que assumam o risco de ser mal interpretadas, se isso significa dizer a verdade. Pessoas que ainda acreditam que a profundidade importa, inclusive em um mundo que parece fugir dela. Assim que não estás aqui para destruir o sistema aos gritos. Estás aqui para viver diferente dentro dele, para escolher distinto,
para levar a chama do pensamento em meio ao ruído, para ser uma luz constante, ainda que pequena, em um mundo que cada vez se escurece mais. Porque a mudança cultural não vem de cima, começa de baixo. Uma mente de cada vez, uma decisão de cada vez. E se somos suficientes os que decidimos pensar mais, questionar mais e viver com mais consciência, então o superficial deixará de ser o único que triunfa. Se você chegou até aqui, já faz parte da resistência silenciosa que mencionei. Enquanto milhões consomem superficialidade, você escolheu investir tempo em reflexão profunda. Obrigado por assistir e por valorizar conteúdo que realmente importa. Se este vídeo te fez questionar algo, inscreva-se no canal. Toda semana trago análises que desafiam o senso comum. Deixe sua opinião nos comentários. Você já percebeu essa fabricação da ignorância ao seu redor? Quero ouvir suas experiências. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para essa realidade. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para começar a pensar diferente. Juntos, podemos criar uma corrente de consciência crítica. Nos vemos no próximo vídeo. Continue pensando profundo.